Olá pessoal, hoje eu pretendo falar um pouquinho para vocês sobre deglutição. Deglutição é um ato reflexo humano que é muito mal compreendido, porque a gente relaciona deglutir com engolir. A diferença básica nesse reflexo é o fato de que o animal, por exemplo, ele engole. O animal ele tem o sentido mais apurado dele é o olfato, então ele cheira, ele se direciona pelo olfato e aprende com a boca e engole. Ele não decide aquilo que ele engole, né? Eu costumo dizer que por isso que os animais comem coisas que eles que o ser humano não comeria, por exemplo, né? O ser humano não. O ser humano ele tem uma orientação de sentidos na vida muito mais ampla, então ele não se orienta com o olfato, né? No caso do ser humano, o nariz foi feito para respirar e não para ter olfato apenas, e ele respira pelo nariz e deglute. A função bucal de deglutição, ela tem uma relação direta, no caso do ser humano, com a possibilidade que ele tem de tomar decisões. Então o ser humano ele se orienta pelo campo de visão dele, que é amplo, por todos os sentidos, aí ele aprende algo, põe na boca, né? Ele não aprende com a boca, ele aprende aqui com a mão, né? Por isso que uma das características humanas é ele conseguir fazer a oposição do polegar aos dedos, né? Então ele aprende aqui, põe na boca e decide, engulo ou não engulo aquilo que eu estou colocando na boca. Eu costumo brincar, dizer que a gente não engole só arroz e feijão, a gente engole sapo, jacaré, lagartixa. Então, o reflexo da evolução tem uma íntima relação com a capacidade de decisão individual. Esse reflexo ele é tão complexo que ele inicia, né? Esse reflexo ele começa a ser desenvolvido quando a criança vai mamar no seio da mãe. Ali ela não tem sustentação nenhuma de cabeça, não tem dentes na boca, apenas a função da língua, né? Que na amamentação natural é um encaixe perfeito. Em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação. Mas esse reflexo da deglutição ele começa nesse ato e ele só vai estar totalmente pronto aos 21 anos de idade, quando nós completamos o nascimento de todos os dentes da boca. Então, a língua, que é a orientação para esse reflexo, ela está dentro da nossa boca, ela inicia, né? Ela começa aqui num osso, chama osso hioide. Esse osso hioide, inclusive, anatomicamente ele é interessante, porque o formato do osso hioide é idêntico ao formato da nossa mandíbula. E a língua, e esse ocioide está bem localizado numa região da glote e epiglote. Então, se a atividade dessa língua, através do aprendizado que ela vai ter, com a relação do desenvolvimento desse reflexo da deglutição, ela bem posicionada na boca, permite uma respiração plena e permite o desenvolvimento de todo o víscero-crânio, de todo o crânio, numa condição espacial boa para que os dentes possam se colocar na posição correta. Então, o principal aparelho ortopédico, ortodôntico que nós temos na nossa boca é a língua. A língua é que ocupa e que ela que dirige o crescimento. E o posicionamento da língua está intimamente ligado à posição adequada que ele vai começar a desenvolver na amamentação. E todo esse processo de desenvolvimento até 21 anos, quando completa os dentes, é quando ele cria totalmente, ele desenvolve plenamente esse reflexo, que é também, né, como eu já falei aqui algumas vezes, a idade onde o ser humano adquire competências e capacidades de tomar decisões por ele próprio. Então, aos 21 anos é a idade da maioridade. E é quando a gente já está com quase todos os dentes na boca, o dente do siso está nascendo, que é o 8º dente, né, de cada hemiarco nosso, e ele coroa esse processo de desenvolvimento. Dito isso, né, imagine quantas perguntas surgem, né? Então, por que uma boa parte das pessoas
o dente do siso não nasce ou não cabe dentro da boca, né? Ele sempre ele é tido como vilão, então tem que tirar o dente do siso porque ele não serve para nada e tal. Olhando para isso desta forma que eu coloquei, o que a gente consegue entender é que esse processo todo de desenvolvimento da deglutição e, consequentemente, da capacidade individual de tomar decisões não foi plenamente desenvolvido, não ocorreu esse desenvolvimento pleno, e isso não permite que o víscero-crânio, que o crânio cresça de maneira adequada, porque a língua está fora de posição. E aí, realmente, quando isso acontece, não vão caber os dentes na boca, principalmente os dentes do siso, que são os últimos dentes a nascerem. Óbvio que a natureza não ia fazer um dente nascer nessa idade e que esse dente servisse só para comer ou para sorrir, até porque esse dente nasce lá no último, né, o último dente que nasce, então ele não tem essas funções. A função do dente do siso, e cada dente nosso, não só o dente do siso, é um marco, né, uma coluna de sustentação de um processo de crescimento e desenvolvimento amplo que fica ancorado, né, nesse dente. Então, óbvio que se a gente fizer um trabalho desde o início, preventivo, né, dando espaço para essa língua, colocando essa língua na posição correta, respeitando o desenvolvimento biológico, o programa biológico, a possibilidade dele desenvolver problemas de atrofia são muito pequenas. E não só na boca, de atrofias na vida, né? Então, mais ou menos isso. Eu gostaria de deixar isso como uma reflexão para vocês, e a gente vai aos poucos colocando outros vídeos, falando, como falei, eu devo gravar um sobre amamentação, mas a deglutição né, eu considero a deglutição um dos reflexos mais importantes que a gente tem. Tanto só para a gente concluir, também colocar um pouco mais de dúvidas e possibilidades de reflexões para vocês, esse reflexo, essa posição adequada de língua tem tudo a ver com a nossa capacidade de decisão e reflexão. Se nós observarmos seres humanos que têm algum tipo de alteração mental, eu costumo usar como exemplo o síndrome de Down. Então, o síndrome de Down, uma das características, ele tem várias características físicas, né, que caracterizam ele como Down, mas uma delas, em boa parte dos casos, é o fato dele não decidir, ele não ter condições de decidir por si mesmo. E o Down, uma boa parte deles, tem o movimento da língua alterado. Então ele baba, ele não faz esse movimento de deglutição pleno. Isso está ligado à alteração cromossômica dele, né? Então nós fazemos esse reflexo, mas esse reflexo é feito na totalidade dele? Esse reflexo é feito na possibilidade plena dele? Ou a gente varia, né? Então, um exemplo que um dos meus mestres me dava, e eu acho muito interessante, é que se nós pegarmos extremidades, então, pega num extremo você tem um débil mental, como eu citei, um síndrome de Down. E no outro extremo você tem um perturbado mental. E nós, no mundo de hoje, temos vários exemplos disso, né? De pessoas perturbadas, psicopatas, pessoas que matam o próprio filho, enfim, essas aberrações que a gente vê. Então existem dois extremos. Eu, você, todos nós estamos entre esses dois extremos. E o que determina a aproximação nossa das extremidades é a sintonia adequada da minha posição de reflexo de deglutição, que vai me dar a capacidade plena de eu me posturar e ter uma condição de me colocar dentro de uma linha mediana, né? Mas nós observamos em nós mesmos, e eu percebo em mim mesmo, que muitas vezes a gente varia. Se essa língua estiver totalmente fora de posição, essa arcada dentária não cresceu adequadamente, a deglutição dele vai ficar atípica. Antigamente se chamava de deglutição infantil. Uma deglutição atípica, uma deglutição fora do eixo. Isso provoca infinitos tipos de problema. Como falei, já citei, um principal deles é a alteração da capacidade plena da nossa condição respiratória e, consequentemente, uma mudança postural e uma mudança
no processo de pleno de capacidade de tomar decisões. Então, espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho com essas reflexões, e a gente vai trazendo aos pouquinhos outros conteúdos. O próximo que eu pretendo falar é sobre a amamentação e a relação da amamentação, da posição correta da amamentação com o pleno desenvolvimento. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.